É, meu mano, é isso mesmo que você tá pensando. O nosso protagonista se transformou em uma carpa. Realmente é algo muito louco, até mesmo ele começou a achar isso loucura quando ele se transformou. E vemos que basicamente ele estava vivendo a vida dele tranquilamente, quando de repente, meu parceiro, literalmente apareceu um monstro nível SSS na frente dele. Mas na real, a única coisa que o nosso protagonista estava pensando era em finalmente poder encontrar a sua amada, já que fazia 3 anos que ele não via ela. Enquanto isso, as outras pessoas estavam correndo como loucas, enquanto ele estava naquele desânimo por ter que namorar à distância. E o nosso prota basicamente estava ali a ver navios, sem nem se importar com o que estava acontecendo, e de repente ele começou a sentir o calor daquele lugar, e então percebeu que na frente dele tinha um monstro gigantesco. Nessa situação, aonde somente ele estava na rua, já que todo mundo tinha fugido menos ele, já que ele deu um olho, né, pensando na futura amada, então aquele boss começou a querer destruir tudo aquilo, e sem contar que o bicho era realmente muito grande. O cara tava tão decepcionado, já que agora ele iria basicamente morrer e nem iria encontrar a sua amada. E nesse momento, o telefone dele começou a tocar e era a sua amada Xiao Xue. Escolheram o nome bom, hein? Mas então, um monte de gente começou a correr mais ainda, já que o monstro estava espalhando o caos naquele lugar e o nosso protinha ainda parado e traumatizado com tudo aquilo, já que a única coisa que ele queria ver era a sua amada e ele era completamente gado. Começou até mesmo a pensar que ela estava indo para encontrar ele naquele exato momento. E essa foi a única coisa que passou na mente dele enquanto ele estava olhando para aquele boss. E meu parceiro, aquele boss lançou-lhe uma bola de fogo na cara do nosso protagonista, que ele pensou que eu acho que ele conseguiria tancar, né? Mas não foi o que aconteceu não, meu parceiro. O cara começou a ser carbonizado por completo. Ah, não sobrou mais nada dele ali não. A única coisa que sobrou foi o restinho dele de carvão, porque pelo amor de Deus. Então ele ficou caído ali já no chão, bem triste, decepcionado com a vida, fechando os olhos, pensando na sua amada, enquanto tentava alcançar o telefone. Mas já era tarde demais. E ele provavelmente agora iria perder a sua mulher. E de repente, vemos que ele acabou encostando numa água de esgoto, que aparentemente era sagrada. E de repente, meu parceiro, a água começou a brilhar e ele, como uma pessoa comum e normal, começou a pensar que não queria morrer. Então, o espírito dele basicamente saiu do corpo dele e começou a se transformar em um peixe, meu parceiro. Coisa de louco, né? E basicamente a ONU do Manhwa começou a explicar pra gente que já fazia um bom tempo desde que os alienígenas começaram silenciosamente sua invasão na Terra. No início as pessoas ignoravam esses estranhos acontecimentos, dizendo que eram só boatos, já que realmente ninguém tinha visto nada. Mas de repente, meu parceiro, começou a surgir um monte de monstro no mundo inteiro. E agora não tinha como mais o FBI esconder nada. Não que conseguisse esconder, né? Mas então o nosso protagonista começou a renascer novamente como uma carpa. Ele começou a abrir os olhos dele, só que de repente ele estava vendo plantas. E no meio dessas plantas tinha água. E no meio dessa água tinha suas barbatanas. Então ele começou a pensar e a dizer: onde eu estou e o que é isso que está acontecendo aqui? Eu tenho barbatanas? É, meu parceiro, agora você tem. E ele não acreditou de jeito nenhum que ele tinha realmente virado um peixe. Ele até mesmo começou a pensar no que estava acontecendo naquele lugar. Então ele decidiu dar uma olhadinha mais a fundo num espelho quebrado e ele realmente ficou apavorado, dizendo que ele realmente estava todo cagado agora, já que ele agora é apenas uma carpa normal. Então, após isso, vemos que ele começou a pensar que na verdade ele deveria estar morto, já que ele se lembrava de ter visto um monstro gigantesco antes mesmo de morrer, e tudo isso era na verdade culpa daquele monstro. Então, ele começou a se perguntar o que aconteceu com a Xiao Xue e qual era o problema com aquele monstro, e ele queria realmente sair dali e dar uma olhada, mas ele pensou que haveria muitas limitações dessa forma, e ele ficaria bem se ele conseguisse sair daquele lugar. Eu acho que ele pensou que ele era virar o peixinho de estimação da Xiao Xue ou algo do tipo, mas tá bom. Mas meu parceiro, a vida de um peixe não é só morango. Então ele começou a sentir uma presença poderosa atrás dele, e ele começou a analisar que realmente aquele lugar era muito perigoso, já que agora, em questão de segundos, ele estava cercado de caranguejos que estavam interessados em fazer ele de comida. E no outro lado tinha um peixe gigantesco com os dentes muito afiados, devorando aqueles caranguejos. E depois daquele caranguejo, meu parceiro, apareceu um peixe maior ainda e devorou o outro peixe.
peixe, enquanto o nosso protinha começou a cair mais e mais no fundo. Ele então entrou dentro de uma latinha para se esconder, dizendo que ele deveria esquecer e sair daquele lugar primeiro, já que ele estava tendo problemas apenas para continuar vivo, já que ele basicamente era uma presinha pequenininha no meio de um monte de monstros. Você tá ligado que a vida na selva não é moleza não, se você demole você vira sopa. Mas o nosso prota começou a receber uma notificação enquanto ele estava super tenso, dizendo que o nivelamento invencível foi ativado com sucesso, e ele não entendeu nada, mas de repente começou a aparecer uma sereia na frente dele, e ela até mesmo falou tadã, e o nosso prota perguntou o que porcaria era aquela e perguntou o que era exatamente aquilo. Ele até mesmo começou a achar que aquilo era doideira da cabeça dele e ele até mesmo preferia morrer, mas aquela mulher começou a puxar ele com toda a velocidade em direção à parte mais alta do lago, mas ele só conseguia perguntar aonde ela estava levando ele, e de repente ela tinha tirado ele daquela zona completamente perigosa que era no fundo daquele lago. E o nosso prota então, chegando na água rasa, de repente começou a vomitar pra caramba. Não sei nem por que ele vomitou, já que não tinha nada na barriga. Ele então já começou a olhar aquela mulher de cima a baixo, perguntando quem ela seria, o que ela queria com ele. Já que, né, meu parceiro, depois que você se torna um peixe, você tem que ficar desconfiado de tudo. Ela então começou a dizer que era um sistema do nosso protagonista, rapata, melhor que o sistema de solo leveling. Então, ela começou até a dizer e a apontar para o nosso prota, que estava ali o nome dele, dizendo que ele era o hospedeiro de Linhal e estava no nível 1, e ele era uma carpa preta, por enquanto. E ele então começou a perguntar para aquela mulher o que na real ele precisava fazer para poder aumentar o nível dele e sair daquele lugar o mais rápido possível. Então, ela apontou para aquele grãozinho que estava caindo lá, não sei se era de cocô ou se era um pão, e falou para que ele começasse a comer. E nesse momento ele começou a ganhar 0.1 de evolução e experiência. Então ele pensou que seria fácil, já que a única coisa que ele precisaria era comer naquele lugar. Basicamente ele vai ter que comer tudo que puder, até mesmo o cocô, para poder evoluir. Então, meu parceiro, o nosso prota começou a comer muito, mas muito mesmo. Ele se esforçou o máximo possível para poder se alimentar durante aquele dia. E vemos que realmente ele pediu para você deixar o like, compartilhar e não se esquecer de se inscrever no canal. E continuando, após isso ele se alimentou bastante, ficou até com a barriguinha cheia de tanta bolotinha de coisas que ele comeu naquele lugar. Nosso protagonista tinha até mesmo deitado um pouquinho para descansar, já que ele tinha feito um ótimo trabalho naquele dia. Porém, a sereia se aproximou dele e disse que realmente ele tinha se esforçado, mas a única coisa que ele tinha conseguido era mais 5 pontos, deixando então o nosso Peixoto realmente bem desanimado. E ele até mesmo começou a dizer que ele tinha feito todo aquele esforço por apenas um pequeno aumento, e se aquilo era realmente sério. Mas de repente, ele começou a olhar para cima e viu que estava se aglomerando uma grande quantidade de peixes, e também tinha muitos farelos naquele lugar, e ele, sendo rápido, começou a comer tudo aquilo. E ele teve mais um aumento de 0,5, e ele até mesmo agradeceu. E ele então começou a pensar que realmente isso era loucura, já que agora tinha aumentado muito. Mas quem seria a pessoa louca a alimentar peixes a essa hora da noite? E vemos, meu parceiro, que era simplesmente a Xiao Xue. E ela estava lá chorando de muita tristeza porque o nosso prota tinha dito que iria encontrar ela logo logo, mas de repente ele sumiu do nada. Então disse que realmente esperaria ela voltar, mas no dia que ela ligou para ele, ele não atendeu. E literalmente ela começou a pensar que ele tinha abandonado ela. E lá embaixo o nosso protagonista estava ouvindo tudo, pensando talvez que o marido dessa mulher tinha falecido e que o seu nome também era Lin Hao. Porém ela, nos prantos, acabou derrubando o pingente que o nosso prota tinha dado para ela no meio daquele lago. E o nosso prota e os outros peixes começaram a se afastar por medo. Então de repente, meu parceiro, apareceu um homem chamando ela de Capitã Lu e dizendo que eles já estavam de partida. Então ela começou a engolir o choro, dizendo que estava realmente na hora. E enquanto isso, o nosso prota só pensava que ela realmente tinha que aguentar firme, já que ele iria dar o seu melhor para poder encontrá-la novamente. Então vemos que ele tinha confirmado que realmente era Xiao Xue, vendo a foto deles juntos naquilo. Então ele pensou que realmente
ela era muito imprudente por ter realmente deixado aquele colar cair ali. Então, ele percebendo que era sua amada, ele começou a nadar para cima o mais rápido possível, gritando para que ela esperasse por ele. E quando ele chegou lá, ela não estava mais naquele lugar. Foi nesse instante que o nosso prota já começou a ficar todo sad e triste, principalmente porque a amada dele realmente continuava gostando dele, e agora que ele ia encontrar ela após 3 anos, ele nem mesmo conseguiu ver o rosto dela de novo. Então ele começou a se lembrar do relógio de bolso e tentou nadar em direção a ele, porém já era tarde demais e aquele relógio tinha caído no fundo do lago, onde estavam aqueles peixes sinistros. E até mesmo pensou que realmente aquele era um objeto muito especial e ele tinha que recuperá-lo, custe o que custar, mas ele estava muito fraco naquele momento. Isso era muito frustrante para o nosso prota, já que ele era só uma capa simples. E agora, o que realmente acontecia é que ele e a sua mulher continuavam se desencontrando desde tudo aquilo que tinha acontecido. Então o nosso prota viu que ele na verdade era um homem, e ele começou a engolir o choro e dizer que a Xiao Xue deveria esperar por ele, já que ele iria retornar, e principalmente com aquele colar. Então ele aumentou a sua velocidade mais ainda e começou a comer mais e mais bolotas de cocô e bolotas de comida que estavam naquele lago. Ele até mesmo estava disputando com outros peixes para poder se alimentar, e enquanto isso, aquela sereia, que era o sistema, só observava o nosso prota fazendo tudo aquilo. E realmente, outros podiam até mesmo ficar desanimados por dias, mas nunca viu um peixe tão ansioso. E ela até mesmo começou a pensar que realmente outros podiam ficar desanimados em dias após se transformar em peixe, mas nunca viu um peixe tão ansioso igual o nosso protagonista Liao. Então, após isso, ele recebeu uma mensagem dizendo que ele tinha se qualificado para a evolução, perguntando se ele queria evoluir. Porém, ele sendo esperto perguntou para o que ele iria evoluir, porém ela disse que não sabia. Então ele só clicou em sim, confiando nela. E ela só começou a dizer que o céu era o limite. Então, meu parceiro, o nosso prota simplesmente não mudou nada. Ela até mesmo começou a olhar estranho pro nosso prota, pensando que aquilo era realmente assustador, já que ele tinha demorado muito para principalmente subir de nível, porém agora ele aparentava ser um peixe, mas ainda com as escamas um pouco diferentes. Ele então começou a dizer que não tinha certeza, mas sentia que estava comprido e as suas escamas mais resistentes. E até mesmo a sereia disse, perguntando qual parte tinha ficado mais comprida, porém ele não sabia de quase nada, mas ele achava que isso tinha acontecido. Então um telão apareceu na frente dele dizendo sobre o que ele tinha upado, e ele ainda por cima recebeu uma habilidade chamada Golpe de Cauda Poderoso e Escamas do Aço. Meu parceiro, agora o nosso prota estava charmoso, ele era um peixe de qualidade. E o nosso Protalum com certeza iria querer testar essa habilidade, e ele percebeu que tinham vários peixes carnívoros no fundo devorando um resto de outro peixe. Então ele partiu rapidamente em direção a um desses peixes e acertou diretamente na cara deles. Então ele começou a fugir e atacar vários deles, e de repente outro monstro apareceu tentando devorar o nosso peixinho, e ele nem mesmo tinha percebido. Quando ele percebeu, ele já estava dentro da boca do monstro. Então ele ativou sua segunda habilidade, que basicamente queimava a boca do peixe, e o peixe, engolindo o nosso prota, realmente começou a sentir muita dor, já que agora o nosso prota, que tinha morrido queimado, agora ele tá queimando os outros, meu parceiro. Ah, moleque! Primeira vez que eu vejo um peixe farmar a hora, mas tá bom. Então, após isso, aquela sereia começou a sorrir para o nosso prota, dizendo que agora ele tinha recebido missões, e a sua missão principal agora era comer 100 camarões de casca preta, e a recompensa era uma visão noturna melhor, e ainda possível, existia uma segunda missão que era considerada muito difícil, que era comer uma criatura mutante, e a recompensa era uma nova habilidade aleatória. Ele também começou a se questionar com aquela mulher se realmente o objetivo final de tudo era comer e evoluir.
E aquela mulher então começou a dizer que o verdadeiro prêmio por completar as missões era muito mais do que apenas aquilo. Então ele pensou que até mesmo poderia se transformar em um humano de novo. E aquela mulher, que era a sereia, começou a dizer que, como ela tinha dito, tudo poderia acontecer. E realmente o nosso prota pensou que se ele pudesse se tornar um humano novamente, ele precisaria pegar de volta a lembrança da Xiao Shui. Só que o gênio, em vez de fazer isso depois de upar mais, não, vamos fazer agora. Então ele começou a descer pro fundo e a sereia até mesmo começou a avisar que ele perdeu o juízo, já que ele estava indo em direção às águas profundas, mandando até mesmo a sereia não se meter. Rapaz, se fosse a sereia, tinha dado uma paulada nesse peixe agora. E ele tinha conseguido chegar lá fundo, desviando de todos os peixes, e conseguiu entrar perto de uma alga marinha, a perceber que basicamente era o timing perfeito, já que os peixes grandes perto daquele relógio tinham sumido, e agora era só ele pegar. E então nesse momento ele começou a pensar até mesmo na Xiao Shui quando chegou perto daquilo. Mas meu parceiro, não era qualquer coisa que estava perto daquele relógio não, tinha basicamente um monstro gigantesco dentro daquele laguinho. Imagina o que tem no oceano desse mundo aí, pelo amor de Deus. Quanto mais o nosso protagonista olhava para esse monstro, maior ele ficava e mais assustado ele ficava ainda por cima. E agora ele também tinha descoberto o verdadeiro motivo daqueles peixes terem se afastado. E ele até mesmo começou a pensar que realmente ele ia voltar em outra hora para poder pegar isso. Então ele começou a se olhar no espelho de novo e a ficar bem triste e decepcionado, já que agora ele continuava sendo um peixe e ainda por cima continuava fraco. E a sereia então foi buscar mais uma vez o nosso protagonista igual uma criancinha voltando da escola. E ele realmente estava muito desanimado. Ela começou até mesmo a dar uma bronca nele, dizendo que ele não deveria realmente fazer isso mais vezes e correr assim sem pensar. O nosso prota estava basicamente no fundo do poço. Ele estava realmente tão imponente que nem conseguia recuperar um relógio de bolso. Ele até mesmo começou a se lembrar da época que a sua mulher estava junto com ele e até mesmo o quão ele sentia falta dela, já que ele se lembrou do momento onde eles estavam juntos. E ele até perguntou o que ela estava com vontade de comer, e ela disse que queria comer macarrão. Então o nosso prota foi lá e preparou com todo carinho aquele macarrão com um ovinho frito para ela, dizendo que estava pronto. Porém, quando ele chegou naquele lugar, chamando-a pela Xiao Shui, ele percebeu que ela não estava mais lá. E basicamente, o medo do nosso protagonista de realmente ser gado demais e perder a sua mulher no final de tudo era muito grande. Então, tudo isso enquanto ele estava na frente da sereia. Até mesmo ela perguntou no que ele estava pensando, já que ele estava muito perdido em seus pensamentos. O nosso prota realmente tinha desanimado por completo, já que ele não tinha conseguido pegar aquele colar. Ele começou a dizer que não era nada. E a sereia então começou a fazer bolhas com as mãos dela, e ele começou a dizer que na verdade ele estava pensando na Xiao Shui. E ela disse então que se era algo que ele realmente queria, ele teria que lutar muito por isso. Então ele deveria trabalhar muito duro para devorar e evoluir logo. Então ele simplesmente estourou a bolinha, e após isso ele começou a pensar que realmente a sereia estava certa, decidindo então que agora ele iria dar o seu melhor 2 vezes mais. Fala comigo, se você quer sair naquele conto cheiroso e não fedendo a peixe igual o nosso protagonista, eu te convido a você entrar nesse site, já que aqui tem a maior variedade de perfumes. Simplesmente RNoDe, meu parceiro. Tem perfumes em formato de taça e até mesmo perfumes árabes. Eu mesmo já tenho meu favorito, que é esse aqui, o Latitude Origine, e meu parceiro, tá barato demais, compensa. A empresa ainda divide, se eu não me engano, até em 5 vezes sem juros e o frete é gratuito em compras acima de R$70 para todo o Brasil. Tem creme corporal, maquiagem e também você que tem problema com limpeza facial. Meu Deus, isso aqui vai resolver seu problema. Isso aqui limpa as espinhas e ainda por cima seca. Link tá na descrição. Valeu, valeu! Aí então o nosso protagonista já começou a ficar totalmente animado mais uma vez, após aquele momento totalmente decepcionante, e então começou a pensar que seria uma boa ideia se ele começasse a comer conchas. Ele até mesmo ficou um tempo admirando as conchas, vendo que elas realmente eram muito grandes, já que ele era um peixe pequeno ainda. Então ele tentou morder uma daquelas conchas, mas meu parceiro, com certeza não ia dar certo, e ele então começou a quebrar os dentes de um jeito incrível, né? Apesar que, pelo que eu me lembro, só tubarão tem dente. Mas tá bom.
bom. Então, após isso, ele começou a cuspir aquelas conchas, já que o seu dente não era tão resistente. Mas então ele ficou bem frustrado por não poder comer aquelas conchas estando na sua frente. E ele pensou que ele não conseguia nem morder uma concha com os seus próprios dentes. E ele só poderia petiscar peixes por enquanto, mas quanto tempo iria demorar para ele evoluir, para ele conseguir devorar aquele monstro? E vemos então que as coisas realmente estavam feias, já que estavam aparecendo monstros por diversos lugares, e quem estava responsável para resolver uma dessas partes era a mulher do nosso protagonista, e o outro homem que estava com ela disse que eles tinham chegado, e meu parceiro era um monstro gigantesco que estava lá, e ainda por cima tinha um monte de gente observando, enquanto aquele homem só pensava no que maldição era aquilo, e realmente parecia ser um monstro do mar que aparentava estar morto, e nesse momento aquela mulher saiu muito irritada, dizendo que eles deveriam iniciar os procedimentos de evacuação e manter distância daquele monstro, já que aquela coisa poderia explodir a qualquer momento. Explicando então a todos eles se eles eram burros ou algo do tipo, já que eles não tinham ouvido falar de casos de baleias explodindo, já que houve baleias explodindo devido ao acúmulo excessivo de gás dentro delas, e realmente isso poderia acontecer a qualquer momento, já que isso era uma decomposição dos corpos das baleias, e sem dúvida era uma das armas biológicas mais mortais do mundo. Então eles deveriam preparar a ventilação contra aquele monstro, para ver se eles conseguiriam sugar aquilo antes que explodisse. Então eles conectaram o tubo diretamente naquele monstro para ver se realmente iria dar certo. Então alguém chamou a Capitã Lua, dizendo que na real aparentava que iria dar errado, já que eles estavam percebendo erros na leitura, e de repente, em questão de instantes, aquele monstro começou a borbulhar, e ela começou a gritar dizendo que todos deveriam sair dali e correr para bem longe, e ela mesma não ficou para trás, já puxou um dos soldados que estavam lá, e aquele monstro, em questão de instantes, explodiu, e meu parceiro, o nosso peixinho, estava lá embaixo, continuando a sua caça, só que nesse momento, ele nem estava parecendo mais uma presa, mas sim um caçador, já que ele estava comendo aqueles ciris como se não fosse nada, e realmente ele disse que o gosto deles não era tão ruins agora, pensando que eles eram até crocantes e rendiam mais pontos de evolução do que os peixes normais, fazendo então com que ele evoluísse mais rápido. Então a sereia até disse que ele já tinha comido mais de 200 daqueles camarões, e o nosso prota disse que era pouco, dizendo que ele ainda estava com fome. E então ela começou a ofertar para ele se ele gostaria de abrir o baú do nível fácil, e ele com certeza animado disse que sim. Então nesse momento ela entregou um baú que parecia bonito, tá? Então ela começou a abrir aquele baú e uma luz começou a circular o nosso protagonista. Então ele começou a observar na frente dele e tinham várias opções para ele escolher: aumentar a força, até mesmo a explosão de bolhas ou até mesmo as suas barbatanas. Mas o que mais admirava o nosso protagonista era dentes afiados como navalha, e realmente ele achava essa opção legal, já que tanto faz, uma recompensa era uma recompensa no final, e ele não poderia escolher algo ruim. Então ele escolheu aquilo, e de repente ele começou a ficar cercado por bolhas, e até mesmo a sereia ficou feliz vendo aquilo, pedindo então para que ele até mostrasse a habilidade para ela. Porém, ele até ficou meio chato com ela, dizendo que ela era o próprio sistema e já deveria saber o que ele tinha conseguido. Porém, ela começou a explicar que aquelas recompensas de vantagem eram todas aleatórias, então ela não conseguia saber. Após isso, a recompensa estava aplicada, e o nosso prota percebeu que realmente os seus dentes estavam coçando mais, e coçavam tanto que incomodava ele. E então começou a nadar em círculos como um louco, na intenção de parar aquilo. E então, para acalmar esses dentes, ele decidiu morder um daqueles bichinhos que era totalmente duros, e ele realmente esmagou eles em uma única mordida, achando que realmente foi muito fácil dessa vez. Então, após isso, ele mostrou os seus dentes para a sereia, perguntando como eles estavam. Porém, ela ficou muito assustada vendo aquilo, dizendo que parecia mais um tubarão e não era da área dela, mas realmente devia estar bonito. Mentira pro nosso protagonista, já que aquilo tava feio pra caramba. E ele continuou devorando um monte de peixes que estavam em um
um nível mais baixo que ele. Porém, ele começou a sentir um gosto horrível pelos peixes que eram mais fracos. Ele até pensou que realmente o gosto seria melhor se ele comesse alguma criatura mutante. Então ele começou a se perguntar se realmente existia uma criatura mutante naquele lago e perguntou à sereia se realmente as missões eram entregues a eles ou geradas com base nas condições daquele lugar ou eram aleatórias. Porém, ela não soube responder o nosso protagonista e ele começou a nadar, dizendo que se fosse naquele ambiente, isso significava que havia uma criatura mutante naquele lago e do mesmo tipo que matou ele. E ele começou a pensar que ele não queria morrer de novo para uma criatura dessa. Mas então, de repente, nosso protagonista começou a sentir um arrepio, como se ele estivesse sendo observado. Ele até perguntou se tinha alguém observando ele e ele até sentiu um arrepio na espinha, como se realmente algum peixe iria responder, né? Então, de repente, dois humanos apareceram na superfície e eles estavam discutindo sobre algo sobre soltar um peixe na natureza. Ele até reclamou com seu chefe dizendo que não deveria fazer isso, porém o seu chefe mandou ele calar a boca, dizendo que ele realmente iria soltar aqueles peixes naquele lugar. Então, ele começou a derramar um monte de peixe naquele lago e o nosso prota pensou que realmente que tipo de pessoa soltaria peixes pecos na natureza. E aqueles peixes basicamente devoravam quase tudo daquele lugar. Porém, vemos que aquele monstro que estava lá no fundo do mar, percebendo aqueles peixes, começou a subir e o nosso prota começou a sentir que realmente ele estava em perigo, recebendo um aviso do sistema que os níveis de perigo estavam elevados e que ele deveria se preparar para o combate. E aquele monstro começou a lutar com um monte daqueles peixes e devorando eles, e o nosso prota só pensava no que ele iria fazer, já que seria difícil para ele sair dessa confusão dentro daquele pequeno lago. E aqueles outros peixes começaram a lutar contra aquele monstro também, chegando até mesmo a morder ele. Porém, aquele monstro era muito mais rápido e não deixava eles atacarem tanto, devorando grande parte deles. Então o nosso protagonista não queria ficar para trás. Ele começou a pensar que na verdade ele deveria colher o que sobrasse daquele monstro, aproveitando então que tinha alguns peixes andando ao redor sem fazer nada. E então o nosso protagonista foi lá e simplesmente devorou eles, já que eles eram um pouco menores. E então, após isso, aquela coisa que ele comeu era realmente um pouco mais difícil de se engolir do que parecia, mas realmente valeu muito a pena, já que agora ele tinha ganhado 10 pontos de evolução só com um daqueles peixes que caíram agora naquele lugar. Ele achou realmente muito vantajoso. Porém, naquele mesmo instante, aquela serpente tinha acabado de devorar aquele peixe gigantesco e ela começou a olhar para outro alvo, que era na verdade o nosso protagonista, já na intenção de poder devorá-lo, e em questão de segundos já estava na frente do nosso prota, e a única coisa que ele conseguia repetir para si mesmo era para que ele tivesse calma naquele momento. E algo inusitado chamou a atenção do nosso protagonista. Basicamente, aquele peixe estava sangrando, e era algo muito raro de se ver, já que aquele bicho era muito forte, e era um dos machucados que aqueles peixes tinham feito nele. Porém, aquela cobra partiu em direção ao nosso protagonista e ele facilmente conseguiu desviar, na intenção de fugir dela e se esconder. Então ele entrou debaixo de um rochedo, fugindo daquele monstro. Porém, aquele monstro parecia entender que esse peixe do nosso prota era um pouco mais forte e poderia acabar se tornando mais forte ainda no futuro, decidindo então acabar com ele e devorá-lo logo, atacando então aquele monte de pedras uma vez, na intenção de matá-lo. Porém, o nosso prota percebeu que com aquela defesa ele conseguiria ficar ali sem problemas, já que ali ele estava completamente defendido, mas ele sentia um arrepio na espinha que não passava de jeito nenhum e parecia que aquele monstro realmente estava caçando o nosso prota. Então só passou um segundo e aquele monstro atacou novamente na intenção de tirar o nosso protagonista de lá. Ele até mesmo pensou que realmente aquele monstro era louco, já que ele estava tentando desesperadamente matar um peixinho igual a ele, e se ele não fosse esmagado até a morte, ele provavelmente iria sair comido daquele lugar.
lá ele. E então, no próximo golpe que aquela minhoca acertou no nosso protagonista, ele começou a correr com toda a velocidade. Porém, aquele monstro, sendo esperto e sagaz, esticou a língua dele e então prendeu o nosso protagonista. E agora ele só pensava que ele realmente estava acabado, já que não havia como compensar a diferença de poder dele contra aquele monstro, tentando até mesmo usar o seu golpe de cauda para acertar. Porém, não causou efeito nenhum, e quando ele estava quase sendo devorado, ele só conseguia pensar na Xiao Shui, já que ela estava esperando por ele, e ele realmente não poderia morrer. Enquanto isso, aquela mulher estava fugindo da explosão daquele peixe, enquanto segurava na mão do seu ajudante. Mas de repente, outra pessoa segurou na mão dela, na intenção de protegê-la, e ele cantou na frente daquelas peças de monstro que estavam caindo para tentar salvá-la. Ela agradeceu pela ajuda dele e ele disse que sem problemas. Já que ele estava ali para isso. Então, de repente, ela tirou ele da frente dela e então começou a avançar em direção ao cadáver para poder analisar. Porém, tinha algo verde saindo daquele cadáver e parecia que realmente era algo ruim. E ela começou a dizer que deveriam encontrar qualquer arma que pudesse e então começar a disparar sobre aquilo, porque eram ovos. E se eles não pudessem realmente destruir aquilo antes que voltasse para o oceano, seria então um grande problema, já que agora eles poderiam acabar com o ecossistema inteiro. Então ela começou a pegar uma arma e chamar os seus soldados para destruir todos aqueles ovos daquele monstro. O homem até começou a dizer e a elogiar sua capitã, dizendo que ela tinha muita inteligência e habilidades atléticas. Porém, aquela mulher se manteve concentrada, simplesmente atirando em todos os alvos. E após isso, vemos que o nosso protagonista só pensava em uma coisa, que ele não poderia morrer naquele lugar e que ele tinha que arranjar um jeito de sair dali, já que se ele morresse ali, ele não iria conseguir encontrar a sua mulher. E agora, o nosso protagonista se encontrava dentro do estômago daquele peixe, tentando encontrar uma forma de vazar daquele lugar antes que eles fossem completamente digeridos. E agora ele pensou, na verdade, aquele monstro estava ferido. Então, o ferimento nas costas dele provavelmente poderia ser uma ótima saída, que ele estava bem no estômago dele. Então, ele teria que encontrar um caminho para as costas, antes que ele fosse completamente morto, já que aquele lugar estava fedendo a decomposição. Então ele começou a usar toda a sua agilidade para então chegar rapidamente nas escamas de aço que protegiam aquele monstro. Mas durante todo o percurso ele começou a achar algo estranho, algo que parecia estar se curando, mano. E realmente aquele peixe tinha comido outras coisas que faziam ele se regenerar, e aquela basicamente era a saída do nosso prota que já estava se fechando. E então ele usou todas as suas forças e endureceu todas as suas escamas para fugir daquele lugar, devorando então aquele monstro por dentro. E quando ele devorou aquela saída, aquele monstro começou a chorar pra caramba, meu parceiro, de tanta dor. E após isso, o nosso prota correu muito e aquele monstro continuou lá no fundo do mar. E ele pensou que realmente ele estava ferido, caso contrário, ele teria morrido ali sem conseguir encontrar uma saída, pensando que realmente aquele lugar era muito profundo e ainda por cima abrigava uma serpente d'água mutante e gigante há muito tempo. Ele até começou a perguntar para a sereia se tinha algum tipo de portal que trazia esses monstros, porém ela também não soube responder, dizendo que o nosso protagonista deveria descobrir isso sozinho. Mas agora ele estava pensando somente em outra coisa, já que aquele peixão tinha eliminado todos os grandes, ele iria então se servir dos menores, fazendo então um grande banquete. E aqueles peixes já começaram a olhar com terror para o nosso protagonista, já que agora eles seriam a presa. E então, em questão de instantes, o nosso prota disse que iria aproveitar os presentes da natureza, e ele comeu tudo aquilo. A experiência que ele ganhou era muito, mesmo o gosto tendo ficado horrível depois de um certo tempo. E após isso, ele recebeu uma mensagem
dizendo que ele tinha cumprido as condições para evoluir mais uma vez. E ele então começou a evoluir de novo, só que agora ele tinha chegado no nível 4 e realmente parecia muito interessante, já que ele não sabia nem mesmo o que era aquilo. Ele recebeu uma habilidade mordida de lacerante e ainda por cima o seu golpe de cauda melhorou. Basicamente o nosso prota recebeu outra habilidade passiva, mas ele pensou que embora ele estivesse feliz por ter evoluído, nada chegava perto daquele monstro, nem até mesmo o seu tamanho, já que ainda havia uma grande diferença em comparação com aquela cobra. Mas aquelas missões começaram a aparecer mais ainda para o nosso protagonista, e ele realmente pensou que ele tinha que avançar mais ainda para conseguir evoluir rápido e encontrar logo a sua mulher. Só que de repente, no meio de tudo isso, um parasita apareceu, meu parceiro, e aquele parasita literalmente começou a sair de uma concha vazia e entrar em outro peixe na intenção de devorá-lo por dentro. E o nosso prota começou a ficar todo arrepiado, já que se aquele bicho entrasse dentro dele, ele ia de F. Veja pelo lado bom, pelo menos não é aquele bicho da Amazônia que entra no seu negocinho e você... A natureza é linda, pessoal. A sereia então se aproximou do nosso prota e disse que na verdade aquele monstro estava devorando o cérebro deles. Ele perguntou o que realmente era aquilo e se era algo que ele poderia comer. Então ela disse que ele deveria tentar ele mesmo enquanto continuava mexendo em seus cabelos. E o nosso prota então tentou devorar o cadáver daquele outro peixe, porém aquele bicho começou a fugir para o fundo do mar e o nosso prota ficou muito irritado, já que ele não poderia comer aquilo, já que estava escapando pela sua boca. Isso então só tinha um resultado bem simples. Aquela coisa obviamente não era nativa desse lago e poderia ser mais habitual das águas profundas, onde estava repleta daqueles peixes gigantescos. E realmente ali em cima parecia muito calmo e pacífico nas águas rasas, mas ele realmente estava lutando com unhas e dentes pela sua própria sobrevivência. Porém a sereia perguntou se havia algo de errado, já que ele ainda estava pensando naquele relógio, e o nosso prota começou a dizer que era verdade, já que ainda não havia muito tempo a perder e ele precisava se apressar e subir de nível para poder recuperá-lo logo. E ele começou a devorar um monte de peixes novamente, já que já estava na hora do seu almoço. Enquanto isso, parecia que a mulher do nosso prota teria que resolver outro problema, já que um homem na embarcação amanheceu com o pescoço completamente devorado e os policiais foram checar aquilo. Porém, um homem que estava lá disse que eles foram mortos pelo Loach e eles não sabiam o que estava realmente acontecendo. Aquele homem simplesmente começou a explicar que ele estava dizendo a verdade e aquele monstro mordeu o pescoço do Zeng e simplesmente se enterrou em algum lugar. O policial, porém, começou a achar que ele estava maluco, mas nas situações que estavam acontecendo de repente, ele poderia estar dizendo a verdade. O garoto até mesmo começou a dizer que estava com tanto medo, mas tanto medo que não conseguiu nem reagir para poder salvar eles. Porém, o policial perguntou por que ele estava falando sobre eles, já que eles só tinham descoberto apenas um corpo e onde estariam os outros. Nesse momento, aquele homem começou a pensar que não poderia ser possível. Aquele monstro poderia ter matado todos eles e devorado o corpo de todos os outros. E eles realmente tinham levado aquela coisa para casa, já que eles não ouviram ele. Então, após isso, o homem começou a dizer que ele não deveria voltar naquela sala, já que eles não tinham terminado de investigar, e o homem basicamente ficou todo desesperado, dizendo que basicamente tudo estava acabado. Então o policial começou a avisar o seu amigo para que entrasse em contato com o grupo Dragão, já que isso parecia estar dentro da jurisdição deles, já que um novo monstro tinha aparecido. E aquela mulher, chegando no local, percebeu que os peixes de estimação deles tinham basicamente uma concha vazia. Eles tinham sido devorado por dentro. Os ovos da praia tinham sido parados ali de alguma forma. Então ela começou a perguntar àquele homem como isso tinha acontecido. Porém, eles disseram que ele tinha ido na costa restrita. E ela então entendeu, perguntando se havia mais algum corpo desaparecido. Então o policial disse que encontraram um rastro de sangue que levava ao rio. Porém, não encontraram nada além disso. E aquela mulher começou a pensar que parecia que realmente aquela criatura mutante de ontem
estava infestada desses pequenos monstros e com seu corpo cheio de ovos deles, isso poderia ter acontecido. Então ela começou a ligar para a unidade dela dizendo que tinha grandes notícias, já que havia uma chance de que o casulo mutante que eles estavam procurando tivesse fluído para a zona urbana, e eles dividiram-se em equipes para começar a busca imediatamente. Então deveria levar eles até o rio aonde encontraram aquele lugar. E meu parceiro, era o rio aonde o nosso prota estava, e ele lá estava vivendo a vida bem de boa, se alimentando e upando. Porém aquela mulher começou a perguntar se ele não estava cansado de só comer aquilo. Ele deveria até avançar e comer uns peixinhos mais fortes, porém ele disse que todo cuidado agora era pouco, e os peixes pecos são uma espécie invasora. Ele iria focar em destruir eles primeiro para que não comesse os outros. Então ele estava cuidando deles para realmente não ameaçar a vida natural daquele lugar, senão ele provavelmente ficaria sem comida, e tudo que restaria eram as espécies nativas ou mais poderosas para ele. Caraca! Nossa prota tá inteligente. Então, após isso, ele conseguiu a experiência para poder evoluir mais uma vez. Ele estava realmente achando isso muito bom, e cada vez que ele evoluía, ganhava novas habilidades. Mas dessa vez ele recebeu uma nova chamada Morada Auspiciosa, que ele não sabia para que servia. E então, ele pensou que ele na verdade era uma capa sortuda, já que ele tinha efeitos de melhorar a sua sorte também. Ele, porém, não sabia quais eram os efeitos dele ter a melhoria da sua sorte. E ele analisando então as missões diárias que ele tinha que matar vários monstros, ele viu que de repente surgiu mais uma missão para poder devorar mutantes, só que em vez de um agora eram 10, e realmente se existissem mutantes naquele lago, ele poderia estar muito lascado. E ele começou a pensar que ele não deveria ficar focando nisso, e sim se alimentar mais. Essa era a sua principal prioridade. E então ele voltou a devorar mais peixes naquele lugar. Após isso, vemos que ele devorou muitos peixes novamente e acabou chegando no nível 7. E ele teve um aumento até mesmo de peso e de comprimento. Só que agora ele teve uma nova habilidade chamada Camaleão. Ele basicamente conseguia se camuflar diante de outros peixes e diante do ambiente também. E parecia que realmente aquele poder era divino, já que ele entrava no meio dos peixes e eles nem mesmo percebiam que ele estava lá. E após isso ele recebeu um alerta quando ele subiu um pouco para a superfície, que dizia que tinham 2 humanos lá. Porém, quando ele subiu, ele não recebeu nenhum alerta sobre ele mesmo, então ele não estava em perigo nessa situação. Porém, nesse momento, vários soldados começaram a chegar naquele lugar e mandaram informações dizendo que todos os habitantes que estavam naquele lugar deveriam evacuar imediatamente. E eles começaram então a cercar o lago e lançar algumas granadas de análise no fundo daquele lago. Então, de repente, vemos que o nosso prota, não sendo muito inteligente, começou a se aproximar daquilo, perguntando o que era. Então, aquilo começou a analisar o nosso protagonista, ficando então vermelho e ativando o sistema, dizendo que realmente havia peixes mutantes naquele lugar. E agora, basicamente, aquele lago seria completamente destruído, meu irmão. Então, agora vemos que o nosso prota vai ter que arranjar um jeito de sair dessa situação, ou ele vai acabar virando petisco da sua própria namorada. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, né? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Isso é louco, não compensa. E com certeza depois de toda essa situação, o nosso protagonista só pensava em uma coisa: fugir para bem longe, já que ele não conseguia lidar com humanos ainda. Porém, chegando lá, a sereia começou a falar que o nosso protagonista deveria enfrentar coisas mais poderosas, que ele não deveria ficar fugindo assim. Porém, ele começou a dizer que o sistema estava querendo matar ele, dizendo que não deveria ter lutas tão difíceis assim no começo. A sereia começou a dizer que ele deveria aproveitar que estava ali para poder pegar um lanchinho, porém aquele lanchinho estava repleto de parasitas, e não eram parasitas qualquer, eram parasitas que realmente poderiam fazer muito mal a qualquer peixe. E ele ativou a habilidade de camuflagem para que eles não fugissem ao vê-lo, e então meu parceiro, ele devorou aquilo tudo. E ele começou a comparar aqueles insetos a um macarrão mole. Só que de repente ele recebeu uma notificação avisando que ele tinha conseguido completar uma missão de comer 10 criaturas
que fossem mutantes, e nesse momento ele começou a ficar agradecendo a Deus, já que normalmente era muito difícil matar uma criatura mutante, mas ele conseguiu 10 de uma vez, recebendo então a habilidade do baú, e quando a sereia abriu, ela disse que era uma habilidade única, que era as escamas de ferro negro, aonde o nosso prota quase se tornava imbatível contra mordidas de dente. Mas a alegria do nosso Peixoto durou pouco, já que de repente alguém começou a observar o nosso prota enquanto ele estava muito feliz, e a felicidade de um peixe dura pouco. Porém agora tinha mais um monstro querendo comer o nosso protagonista, e ele começou a ficar realmente bem aterrorizado, mas era aquela serpente mais uma vez. Oi, meu chapa. E ele se lembrou da luta passada e a única coisa que não poderia acontecer é deixá-la cercá-lo novamente, e ele decidiu correr o mais rápido possível, usando toda a sua velocidade para fugir daquele monstro, já que o próprio sistema estava avisando que o poder de combate dele estava um pouco baixo, e ele começou a pensar que se fosse só um pouco, talvez ele tivesse a chance de ganhar daquele monstro. E nesse momento, ele decidiu ficar e lutar contra aquela serpente, principalmente por causa do colar da sua namorada, usando então a habilidade de escamas de ferro negro, e começou a partir em direção ao monstro para tentar derrotá-lo, porém o nosso prota foi de F, ele foi devorado pelo monstro e acabou a história. Tô brincando, as escamas funcionaram, meu parceiro, e simplesmente aquele monstro não conseguiu destruir o nosso protagonista, já que os dentes dele tinham quebrado ao encostar naquelas escamas. Ele começou a sentir uma dor gigantesca, enquanto o nosso prota estava muito feliz, avançando com a sua habilidade de choque para poder matar aquele peixe, já dando mais uma rabada na cara do peixe e deixando a cara dele toda amassada. O cara já ficou banguelo e ainda com uma rachadura do lado, e ele vai continuar lutando, porque ele é o bichão mesmo. Então ele começou a correr em direção ao nosso prota, porém o nosso protagonista não ia deixar tão simples assim, e já mordeu ele no pescoço, deixando o bicho completamente agoniado, e quanto mais ele gritava, mais ele mordia, arrancando até mesmo um pedaço do bicho. Porém o bicho não ia deixar tão simples assim, já partiu pro nosso prota, porém ele usou a habilidade de choque para se defender, enquanto ele continuava atacando e tentando arrancar mais pedaços daquele monstro. E a serpente do mar, percebendo que ele estava grudado, começou a arrastar a parte que ele estava no chão e batendo ele contra as pedras e basicamente fazendo amassadinho de peixe. Mas o nosso prota estava bem resistente, mesmo com todas aquelas porradas, ele se mantinha persistente em morder aquele bicho, quando de repente o monstro estava vindo para atacá-lo mais uma vez, mesmo sem os dentes, e então o nosso prota conseguiu arrancar um pedaço gigantesco dele. Porém, aquele monstro era tão resistente que acabou não desistindo ainda, usando a sua língua para pegar o nosso prota, e então ele decidiu usar toda a sua velocidade e as suas escamas para poder girar com alta velocidade, fazendo então com que a língua daquele monstro fosse totalmente cortada. E ele não parou por aí, ele entrou dentro do monstro girando e começou a transformar o centro do monstro em carne moída, e após isso ele saiu pelo buraco que ele mesmo tinha feito naquele monstro, farmando então muita aura contra essa serpente, já que agora a única coisa que ela poderia fazer era deitar e morrer. E nesse instante ele recebeu uma conquista por ter matado a cobra mutante. E com certeza depois dessa batalha intensa, o nosso protagonista estava com muita fome, e a única coisa que ele queria fazer agora era devorar aquele monstro por inteiro, e finalmente experimentando uma carne bem deliciosa. E após isso ele recebeu uma recompensa que ele tinha devorado a cobra mutante, e agora ele ganhou pontos de evolução, e só com ela ele recebeu 500 pontos, e ele considerou que aquilo era muito, e do nada a sereia acordou atrás dele dizendo que era sim, que era desafiar alguém do seu nível, e havia ganhos realmente inesperados, ou até mesmo maiores. E ela começou a dizer que o nosso prota agora iria ganhar uma nova habilidade, porque ele tinha vencido a batalha. E de repente, meu parceiro, ele começou a se transformar em humano. Cê é louco! Ganhamos! GG, acabou, Mahá, acabou! A única coisa que ele gritava à sereia é que o seu rosto bonito e charmoso estava de volta. Porém a sereia começou a dizer a ele que era algo temporário. Ele não acreditou e perguntou se realmente era temporário, já que ele estava como humano. Ela explicou que a forma humana dele era temporária e ele ainda era um peixe no seu interior, já que durante esse período ele só poderia falar com ela, já que infelizmente ele só tinha habilidades de combate, e ele perguntou se ele podia pelo menos ir à superfície, e ela disse que sim, já que ele poderia fazer isso, mas definitivamente ele deveria ficar ligado no horário para voltar, já que poderia acabar a qualquer momento a habilidade dele.
Dizendo também que ele não deveria sair com aquela roupa de alga marinha, já que ele seria considerado um completo esquisito e seria capturado novamente. E o nosso prota já estava observando do lado de fora, debaixo de um sapinho, na intenção de roubar algumas roupas, indo então em direção aos itens perdidos, já que eles não iriam reclamar uma roupa que certamente não tem dono, e ele entrou lá e começou a se vestir, e o nosso prota realmente tinha conseguido recuperar o cordão barra relógio da sua namorada, e ele agora queria entregar para ela. Ele, porém, ainda estava um pouco inseguro, já que fazia muito tempo desde que ele esteve em terra e agora, basicamente, ele estava acostumado a ser um peixe. Porém, quando ele saiu de lá, a área basicamente estava completamente confiscada e os homens começaram a dizer que aquela área era completamente proibida para turistas, perguntando por que ele ainda está ali depois da área ter sido completamente desocupada. Porém, o nosso prota não conseguia falar. Nesse meio tempo, ele acabou avistando um dos chefes que trabalhavam junto com a sua namorada. Ele realmente estava falando sobre a Xiao Shui e ele começou a andar em direção a eles, porém os guardas começaram a segurar ele, dizendo que ele deveria se acalmar. E aquele cara começou a perguntar quem ele era e o que ele estava procurando. Basicamente, o nosso prota estava tentando conversar com ele, mas ele estava mudo, e os soldados lá atrás avisaram que ele não conseguia falar. Porém, ele mostrou um relógio e perguntou se aquilo era para ele, mas na verdade tinha a foto da Xiao Shui lá, então provavelmente pertencia à líder dele. Ele perguntou então se eles se conheciam, porém o nosso prota não conseguia falar, né? Já não bastava virar peixe, agora é mudo. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. E como o nosso protagonista não falava, ele agradeceu em nome da líder da equipe, avisando então ao nosso prota que ele deveria retornar para casa, já que eles ainda estavam cuidando daquela área. Porém, de repente, ele começou a olhar para trás e o nosso prota teve um choque, já que a Xiao Shui estava vindo na direção deles, e então ele decidiu sumir dali, quando de repente o homem começou a falar que tinha algo para entregar para ela. E ela ficou completamente abalada, perguntando como conseguiram o relógio que tinha caído no fundo do mar e quem tinha entregado isso. Porém, quando ele apontou o dedo pro lado, não tinha mais ninguém, o nosso protagonista tinha metido o pé dali. Quando de repente, ela pensou então que não tinha problemas e eles iriam retornar às missões originais. Então ela começou a pensar que na verdade o seu namorado ainda estava vivo e não tinha morrido. E o nosso prota estava bem atrás da moita, igual um stalker. Quando de repente, ele recebeu um aviso dizendo que o tempo da forma humana estava acabando, então ele já saltou diretamente e se transformou num peixe. E diante disso tudo, o nosso protagonista começou a pensar de desde que ele pudesse evoluir, ele não precisava mais ficar pensando como humano e que ele precisava de um propósito para continuar vivendo, já que desde que ele pudesse evoluir, ele poderia se transformar em qualquer coisa, pensando então que deveria treinar e evoluir corretamente, precisando então descobrir que tipo de coisa tem atormentado ele tanto, já que ele sentia que tinha algo incomodando ele, como se fosse aquele monstro que o matou. E no governo, na central de Longai, a namorada do nosso protagonista estava entregando um formulário de inscrição para ir para a área de ataque, dizendo ao velho Zeng que ela pensou bem naquilo e queria realmente injetar o vírus GT para enfim se transformar em uma soldada. Porém, o velho Zeng disse que isso poderia gerar grandes riscos para a vida dela, mas ela disse que como pesquisadora não precisava correr esse risco, mas na área de ataque ela iria precisar de toda essa força, principalmente para poder lidar com aqueles monstros. Ela continuou insistindo ao velho Zeng, dizendo que queria se transferir para a equipe de ação e deveria deixar ela tentar. Porém, ele disse a Xiao Shui que ele sabia no que ela estava pensando e era por causa disso que o Lin Hao estava certo, dizendo então que o mundo inteiro estava enfrentando uma grande crise nesse momento e não era o momento para sentimentos pessoais, já que ela precisava entender a situação. Porém, ela disse ao velho Zeng que não era apenas por causa do seu namorado Lin Hao, e sim por causa de que ela precisava realmente chegar mais cedo nas cenas de morte, já que esse era o principal motivo das coisas chegarem a atrapalhar ela, causando então a perda de muitas informações sobre as criaturas mutantes. E se ela se juntasse à equipe de ação, isso poderia levar ela a novos avanços nas pesquisas. Porém, o velho começou a suspirar e decidiu aceitar a sugestão dela. E no fundo do lago, o nosso protagonista estava começando a pensar em ir em águas mais profundas.
A sereia, porém, começou a perguntar se ele tinha certeza absoluta que queria fazer isso. Pela primeira vez ela estava se preocupando com ele e o nosso prota decidiu ir como um louco, dizendo que ele precisava arriscar para poder se tornar o mais forte possível. Mas quando ele chegou lá e viu a pressão de todos aqueles peixes, ele se escondeu no buraco e começou a viver comendo caranguejos. E depois de um bom tempo naquele lugar, a sereia apareceu perguntando se ele estava determinado a explorar as águas profundas e perguntou o porquê dele ainda estar se escondendo. Porém, ele começou a comer mais caranguejo e dizer que aquilo se chamava recuo tático, explorando com segurança, até que ele conseguiu evoluir mais uma vez para a capa maior. E ele começou a se transformar em uma capa mais poderosa, só que como ele estava mais embaixo, o sistema decidiu dar para ele uma visão que ele pudesse enxergar melhor no escuro. E agora sim, a vida dele estava boa. E ainda por cima, algumas habilidades dele acabaram upando de nível. E ele também recebeu parabéns, dizendo que ele alcançou o nível 8 de mapa e agora estava desbloqueado. Porém, ele perguntou o que era se teleportar no mapa, quando de repente um mapa surgiu na frente dele, dizendo que ele poderia ir a qualquer lugar. E era o mapa da cidade inteira de Longin. E a maior parte do mapa mostrava rios com a localização de um rio chamado Norte ao Templo do Rei Dragão e cerca de 5 km de distância que estava dele. Mas ele pensava que não adiantava nada saber as localizações dos rios, já que ele estava preso naquele lago de Longin, quando de repente apareceu uma opção para ele de tempo de teletransporte, já que ele tinha 1 hora para se teletransportar para qualquer lugar. E o nosso prota ficou maravilhado, dizendo que agora ele poderia se teletransportar sendo um peixe, mas ele não acreditou no porquê ele poder fazer isso, já que agora ele poderia ir para qualquer lugar, decidindo então testar e ir para um rio. E quando ele chegou lá, meu parceiro, o nosso prota realmente tinha se teletransportado para fora daquele lugar e um banquete estava posto para ele, já que agora ele poderia comer vários peixes que estavam perto do mar. E ele já chegou devorando quase tudo que tinha naquele lugar, dizendo que realmente era incrível e comia até carpa e capim, dizendo que tinham gosto muito melhores do que os peixes daquele lago. Estava se alimentando de todos os peixes sem misericórdia nenhuma, pensando que ele deveria se alimentar o máximo possível, já que ele só tinha 1 hora, e cada peixe que ele devorava naquele lugar fazia com que ele ganhasse 90 pontos de evolução, e os peixes ainda por cima não eram mutantes, o que realmente deixava o nosso prota muito feliz, já que agora ele estava vivendo uma vida muito boa, sem ter que comer caramujos ou peixes limpadores. Mas e quem disse que não havia peixe mutante naquele lugar, quando de repente começou a aparecer uma cobra e o nosso prota ficou muito irritado só de ver aquele bicho, já que ele se lembrou do outro, mas na verdade não era uma cobra, mas sim um bagre, meu parceiro, um bagre de 2 metros. O nosso prota ficou muito impressionado, já que nenhum som começou a alertar ele a respeito do sistema, já que esse monstro aparentava ser mesmo assim muito perigoso, principalmente pelo tamanho dos dentes. Nosso protagonista, porém, estava muito confiante, já que ele tinha derrotado aquela criatura. Então ele pensou que ele deveria ir em frente, já que depois de devorar aquela coisa, ele realmente teria pontos de evolução a mais e iria ganhar muitas novas habilidades, e talvez ele até subisse de nível diretamente. Decidindo então a avançar em direção àquele bagre. Porém, quando chegou a morder aquele monstro, ele achou estranho, porque na verdade estava muito escorregadio e logo já tomou-lhe uma porrada na cara. E o peixe nem se importou com o nosso protagonista e continuou seguindo seu rumo, porém dessa vez ele estava utilizando a habilidade Escamas de Fogo e começou em direção àquele bagre e acertou bem na cara dele, fazendo com que ele batesse de cabeça no chão. Porém aquele bagre se mantinha firme e tentou morder o nosso protagonista, porém aqueles dentes não foram suficientes e o nosso protagonista já acertou mais uma vez, já que ele tinha as escamas bem reforçadas, não funcionava. O bagre, porém, ficando muito irritado, começou a tentar fugir dele e o nosso prota pensou que ele realmente era um bobão, mas de repente o tempo limite do teleporte tinha sido alcançado. E em 3 segundos ele retornaria para o celular, porém algo estranho começou a acontecer. Ele, vendo aquele bagre, começou a sentir uma aura gigantesca, era muito similar ao do monstro que tinha matado ele, e fez ele até mesmo pensar que aquela cidade provavelmente estava em perigo, mas ele não poderia fazer nada, já que agora ele estava retornando para o laguinho dele. Sem contar que a aura que ele estava sentindo fazia ele ficar completamente cheio de medo, pensando até 2 vezes antes de atacar aquele monstro.
O nosso prota, eu acho que ele pensava que ele tinha uma chance contra aquele monstro, já que ele queria voltar pra lá. Mas depois de um certo momento, ele começou a pensar que aquela coisa nojenta parecia muito familiar. A sereia, porém, vendo toda aquela situação, disse que ele deveria apenas voltar e dar uma outra olhada. Porém, o nosso prota perguntou como que ele poderia fazer isso. Ela então disse que ele tinha duas opções, onde ele esperava o tempo para poder novamente se teletransportar amanhã, ou ele se transformaria em humano e corresse até o rio, já que assim ele poderia alcançar aquele lugar a pé. Mas ela alertou ele que era claro que com a velocidade dele, ele iria se transformar de volta em uma pequena carpa depois que chegasse naquele rio. Agora o que ele precisava fazer era de uma forma se esconder daqueles guardas que estavam cercando o lago e passar despercebido. Só que o nosso prota começou a se aproximar e viu quem na verdade estava conversando. Era aquele cara e a sua namorada. E ela disse que tinha acabado de terminar de passar o seu trabalho e iria partir amanhã. Porém o nosso prota perguntou se ela estava indo embora, já que Xiao Shui era sua namorada. E ela disse que não iria embora daquela cidade. Mas aquele homem começou a conversar com ela dizendo que desde o dia que o velho Zeng trouxe ela para o time dragão, ele sabia que ela não ficaria contente apenas dissecando criaturas naquele lugar. Ela então confirmou que quando descobriu que uma unidade de pesquisa de nível nacional convidou ela para entrar, ela ficou muito animada, já que é a primeira vez que ela viu as palavras time dragão naquela cidade, e ela sentiu um senso de missão. Mas quanto mais segredos ela aprendia, mais difícil era manter a sua intenção original. O homem continuou dizendo que ela realmente tinha muita coragem de colocar aquele vírus GT que eram carregados através daqueles monstros no corpo dela, já que assim de fato os membros da equipe de ação foram todos injetados com esse tipo de vírus para poder aumentar sua força física e capacidade de combate. Mas para quebrar os limites, você só podia escolher injetar uma alta concentração do vírus GT. Então ele começou a segurar na Capitã Lu, perguntando se realmente ela queria fazer isso, e dizendo que ela era uma verdadeira guerreira e não iria falar muito mais, apenas esperava que ela voltava em segurança. Então, com certeza, ela continuou pensando que alguém estava esperando ela, e era o nosso protagonista, mas o nosso prota, vendo aquela cena, saiu completamente cheio de ciúme de lá, já que primeiramente isso não era normal. Se você acha que o nosso prota vai ser gado, digita aí nos comentários que eu quero ver quem vai ganhar, hein? Mas nessa situação, o nosso prota continuou andando, pensando que a sua amada, na verdade, estava indo para um caminho muito perigoso, e agora, realmente, ele não tinha muito tempo para voltar a ser humano, já que principalmente ela não sabia o quão perigoso era esse vírus GT, e agora ela poderia morrer em combate a qualquer instante, se preocupando então ainda mais com ela. Porém, de repente, a sereia começou a surgir atrás do nosso prota e dizer que a forma humana dele duraria apenas 40 minutos e ele deveria se apressar enquanto ele corria. E ele dizia que realmente estava muito trabalhoso, dizendo que ele já estava mais acostumado com a forma de peixe, dizendo também que ele não corria tanto em terra firme e parecia que foi em sua vida passada. Porém, a sereia começou a zoar ele, dizendo que realmente foi na vida passada dele, e ele já deu um salto de tibum e caiu em meia água, pensando que era meio que um absurdo, mas ele se sentia mais confortável na água do que na terra firme, começando então a devorar um monte de peixes naquele lugar. Até mesmo os caramujos daquele lugar tinham um gosto melhor, era como se fosse um buffet para o nosso protagonista. O mais interessante é que a hora do nosso prota estava realmente em dia, já que não tinha nenhum cardume de peixes se atrevendo a chegar perto dele, e provavelmente deveria ter um grandalhão naquele lugar. E foi só ele dizer que a água estava meio estranha embaixo dele, quando de repente um peixe gigantesco tentou devorar ele, e era aquele bagre que estava caçando ele antes, e ele começou a sentir a mesma aura de antes vindo daquele bagre, pensando que tinha algo errado com aquela coisa, já que ela não tinha essa intenção assassina antes e nem estava armando esses planos. Rapaz, já pensou se esse bagre é outro humano? Mas o nosso prota começou a dizer que essa coisa era maldita, já que ela estava guardando rancor e planejando emboscar ele. Então ele começou a usar todas as suas habilidades para terminar o mais rápido com aquele monstro,
dando-lhe uma rabada na cara daquele peixe, fazendo com que ele voasse bem longe. O peixe, porém, começou a ficar todo desnorteado com aquela rabada, e o nosso prota não perdeu tempo e já lascou-lhe uma mordida na barriga do peixe, mas estranhamente começou a sair uma gosma, e ele mordeu mais ainda, chegando a perfurar a pele daquele monstro, e então ele conseguiu arrancar um pedaço daquele peixe. Agora o nosso prota realmente iria upar de nível. E enquanto aquele peixe estava quase morrendo, o nosso prota estava terminando de devorar aquela parte que ele arrancou. Ele achou estranho, já que ele conseguiu terminar aquele peixe muito fácil, e depois disso ele simplesmente morreu, e de repente a agressividade do peixe toda passou, e então ele começou a devorar aquele bagre inteiro, perguntando quantos pontos de evolução ele poderia ganhar, e a sereia só observando tudo, dizendo que o nosso prota deveria mandar ver. Questão distante, o nosso prota tinha devorado aquele peixe completamente, dizendo que tinha gostinho de frango. Frango? Meu Deus, cara, frango! Depois disso, ele acabou recebendo 3.000 pontos por ter devorado aquele bagre mutante. Era a primeira vez que ele tinha recebido tantos pontos assim na sua vida, já que a vida dele também era curta, né? E ao então de costume, recebeu uma grande quantidade de habilidades e algumas delas foram upadas, até mesmo recebeu algumas bênçãos de guardião. Após isso, ele disse que tinha outra tarefa para concluir e agora ele precisava comer alguns peixes para fazer isso. Porém, de repente, vemos que tinha alguns caçadores de peixe em momento errado do ano, já que era uma época onde os peixes tiravam para se reproduzir e eles estavam querendo jogar uma rede elétrica para poder pescar um monte de peixe, quando de repente o nosso prota saltou fez com que eles tivessem uma visão horripilante, já que ele era um peixe gigantesco com dentes muito afiados, fazendo com que os três começassem a correr como se fossem menininhas. E nesse instante, o nosso prota disse que realmente eles deveriam correr rápido, quando a sereia chegou perto do nosso prota e começou a dizer que agora finalmente ele estava lascado, já que o time dragão iria definitivamente caçar ele agora nas duas áreas onde ele estava, e ele então disse que ele não poderia esquecer disso, mas agora eles já estavam avisando os policiais do que tinha acontecido, mas os policiais ouvindo aquilo começaram a rir muito, pensando que os caras tinham medo de peixe. Então, de repente, eles falaram que era uma carpa gigantesca e tinha os dentes completamente afiados, porém os policiais acharam estranho deles estarem pescando num lugar que era completamente proibido devido à certa reprodução dos peixes, e eles então começaram a pensar que não deveriam falar nada e ficaram quietinhos na deles, enquanto os policiais pedindo desculpas aos policiais por incomodá-los e começaram a fugir daquele lugar como se nada tivesse acontecido. E então realmente o nosso policial queria segurar aqueles caras que estavam pescando na hora errada. Porém, outro policial disse que eles tinham começado agora e provavelmente não tinham nenhum peixe, e aquilo realmente era uma informação que eles poderiam informar para os superiores a respeito de uma carpa gigantesca. E depois de tudo aquilo, nosso protagonista acabou procurando pela noite inteira pelo rastro daquele monstro, mas ele acabou não encontrando. E mesmo que Lin Hao ainda sentisse o cheiro dele no local, simplesmente não conseguia encontrá-lo, achando que aquilo era muito estranho, já que ele completamente desapareceu do nada. Então ele começou a desistir de caçar aquele monstro por enquanto e decidiu upar as suas habilidades, já que ele tinha um buffet à sua disposição e aquele painel estava demais. Lin Hao tinha acabado de devorar mais de 100 carpas, fazendo então com que ele recebesse a recompensa aumento de afiação nos dentes, e agora sim as tarefas estavam concluídas, e graças a isso ele pediu desculpas por todas elas morrerem, mas foi realmente muito gostoso para ele, recebendo então mais uma evolução, e agora o nosso prota estava mais forte do que nunca, e a sereia começou a dizer que desde o início que viu ele, viu que realmente ele tinha talento para coisa, mas agora, depois que ele passou de nível, estava na hora dele receber as recompensas por ter matado as 100 carpas, e sem contar que ele recebeu aumento de velocidade, aumento de constituição, dentes cerrados e muito mais coisas. Então ele começou até a se perguntar sobre o que era a habilidade chifre afiado, já que ele não tinha nenhum, e quando de repente, meu parceiro, a testa dele começou a coçar muito e do nada começou a crescer um chifre. Sinal que alguém traiu ele, brincadeira, hein? Então ele disse que agora ele era uma capa digna, já que estava até crescendo um chifre estranho na sua cabeça, mas parecia bem afiado, com um aumento de velocidade e poderia até mesmo criar um impacto forte. Ele com aquilo estava admirado, já que agora ele poderia caçar algumas coisas maiores com aquilo, e no dia seguinte
realmente a coisa estava ficando feia para o nosso protagonista, já que as pessoas estavam descobrindo que tinham muitos monstros no mar, determinando até mesmo o local onde o nosso protagonista estava morando, e agora eles iriam cercar aquela área para que ele não pudesse escapar, mas eles não contavam com a habilidade de teletransporte do nosso prota. Porém, um homem começou a dizer que era bom se eles pudessem resolver isso o mais rápido possível, já que aquela cidade continha muitas pessoas, e se eles começassem a atacar civis indiscriminadamente, iria ser um desastre. Aquele homem começou a dizer que ele não deveria se preocupar, já que o time dragão iria fazer de tudo para eliminar aquele monstro. Ele até concordou, dizendo que os esforços deles eram muito necessários nesse momento. Após isso, ele queria conversar sobre outra coisa, já que alguém tinha encontrado o esqueleto de uma criatura no rio de água fria. Basicamente, era uma criatura de 2 metros que tinha sido completamente devorada, e o esqueleto estava bem completo e era diferente dos esqueletos de peixe normais encontrados naquele lugar. Mas, realmente, aquele esqueleto era de uma criatura mutante, e a Xiao Xue avisou que eles deveriam tomar cuidado, já que tinha muitas carpas herbívoras e carpas no rio de água fria, e isso não deve ser um peixe lá, informando com certeza que aquele bagre era um mutante. Mas a questão agora é que o bagre que era mutante acabou sendo morto por outra coisa, e isso era pior ainda, que baseado no formato do esqueleto, deve ter sido um peixe que foi evoluído pelo vírus GT. Rapaz, a mulher tá sabida mesmo, hein? Cê é louco. Mas os caras do nada já começaram a entrar em choque, se perguntando como poderia ter tantas criaturas mutantes, e a mulher já começou a explicar que isso é algo que está se tornando normal no mundo, e eles deveriam se acostumar com esse tipo de situação. Mas os caras começaram a entrar mais em choque ainda, mas após isso aquele homem começou a acalmar a todos, dizendo que eles conseguiriam resolver isso em questão de tempo, já que o nosso próximo alvo era a carpa gigante, e meu parceiro, eles tinham até uma imagem de como era o nosso protagonista. Deu ruim pro nosso prota, já que eles conseguiram descrever completamente como ele era. E agora o nosso prota estava simplesmente observando um javali que estava na ponta do rio e bebendo água tranquilamente, uma vida normal, quando ele de repente pensou que aquela carne seria muito gostosa, e ele usou sua habilidade furtiva, quando de repente, meu parceiro, ele saltou em direção ao javali, já perfurando a cabeça do bicho, e o bicho começou a sangrar com tudo, tentando acertar o nosso prota, mas ele não conseguia nem mesmo alcançar, já que o chifre estava emperrado na cabeça dele, e o nosso prota com certeza conseguiu matar aquele javali com a perda toda de sangue. Ele mesmo começou a sentir uma adrenalina gigantesca quando matou aquele bicho, pensando que agora o seu chifre estava preso, já que ele não acreditava que tinha matado aquele bicho com uma chifrada só. Agora seria ótimo se ele pudesse crescer os seus membros também, já que por sorte a sua previsão estava certa, já que um golpe mortal não era tão difícil de ser aplicado em um monstro assim. O nosso prota então começou a conversar com a sereia, e ela disse o porquê dele não se transformar em um humano e pegar o monstro e jogar no rio, e depois ele comia. Nosso protinha estava até esquecendo que ele podia usar os membros na forma humana, e foi isso que ele fez, só que ele fez de uma forma bem perladona. Porém, ele só reclamava que a sua forma humana estava bem fraca, e a sereia começou a observar o nosso prota, dizendo que ele estava bem diferente de antes, já que ele chorava e gritava que não queria ser um peixe, mas agora ele está cada vez mais parecido com um. Após isso, o nosso prota simplesmente jogou aquele javali como se não fosse nada na água, dizendo que ela realmente estava certa, já que parecia que ele estava mais acostumado em ser um peixe agora, mas estava na hora do banquete dele, e ele iria lidar primeiramente com isso que estava na frente dele. Porém, quando ele começou a comer o javali, ele começou a morder um monte de pelo, o que era bem nojento. Então ele pensou que primeiramente ele precisava mudar o jeito de comer, então ele tirou todo o pelo daquele monstro e começou a devorá-lo, e quando ele devorou, ele ganhou 350 pontos de evolução. Ele disse que realmente não era nada mal, mas poderia dar muito mais, já que ele estava começando a caçar até coisas na terra, mas ele achou que não importava tanto, já que o javali era um pouco pequeno, já que amanhã ele iria se teletransportar de volta, e nesse ritmo ele iria subir de nível uma vez por dia. Após toda essa luta, ele acabou retornando com o teleporte para a casa dele, que basicamente as criaturas de águas profundas ainda continuavam sendo um mistério para o nosso prota, e ele decidiu continuar comendo caranguejos por enquanto. Após um certo tempo, o nosso prota decidiu subir um pouco, e ele viu que os turistas estavam novamente alimentando os peixes de novo após o bloqueio,
e ele perguntou se realmente aquele bloqueio tinha acabado. Mas quando ele chegou lá, as pessoas estavam conversando sobre explosões no Distrito Leste e também que tinham ouvido que tinha um monstro naquele lago. Mas agora, primeiramente, o nosso prota não precisaria se preocupar com pessoas caçando ele ali. Mas ele começou a conversar com a sereia, perguntando se as criaturas mutantes que eles encontraram até agora eram todas aquáticas e se poderia ter algumas na Terra também. Porém, ela disse que todas as criaturas infectadas pelo vírus GT mudam, também as terrestres. E Hal, porém, perguntou se isso significava que ele também poderia mudar. A sereia, porém, começou a sensualizar com o nosso prota, dizendo que ele não poderia se comparar com eles, já que ele tinha a ela. E o nosso prota começou a ficar todo vermelhinho e começou a mudar de assunto, perguntando se o time dragão deveria estar caçando essa criatura mutante agora, já que se eles conseguissem o matar, nosso protinha poderia aproveitar dos restos e se alimentar dele, pensando então que seria como comer um tubarão. E após isso ele começou a delirar pensando em qual gosto seria de um tubarão daqueles. Porém, a sereia começou a mandar ele se controlar e ir de volta para o trabalho. E o nosso prota começou a chorar, já que ele tinha se tornado um CLT. E podia não parecer, mas o nosso protinho estava trabalhando mais agora que ele tinha se transformado em um peixe do que na sua vida anterior, e ele sentia realmente falta das férias. Depois de tudo isso, o nosso prota acabou subindo de nível mais uma vez e uma nova área de teletransporte foi desbloqueada, e o limite de tempo do teletransporte também foi estendido por mais 30 minutos, e agora o rio fora da fábrica química de Longai parecia estar muito maior, e agora o nosso prota poderia dar uma olhada lá, já que ele poderia devorar mais criaturas, pensando então que era como desbloquear novos mapas em um jogo, e as recompensas e tarefas continuavam atualizando, já que ele evoluiu com o chifre e talvez ele pudesse evoluir membros também. Então ele decidiu se teletransportar para aquela área, porém quando ele chegou lá, meu parceiro, parecia o esgoto de São Paulo, já que a sensação era muito pegajosa e nojenta, e a qualidade da água ali era terrível. Após isso, nosso protagonista começou a ouvir duas pessoas conversando sobre o time dragão, mas era estranho, já que eles estavam com uma aparência bem peculiar e suspeitos, e ele começou a se aproximar para tentar ouvir a conversa, se perguntando se eles realmente eram membros do time ou estavam competindo com o time dragão. O time dragão era supostamente a organização secreta nacional que lidava com criaturas mutantes, e isso significava que existiam outras organizações além do time dragão, e chegando lá, eram dois homens que tinham uma caixa que era bem estranha. Ele se perguntou se aquilo era arma, porém, como eles já estavam naquele lugar, eles começaram a dizer que estavam tentando despertar a criatura antiga que estava escondida naquela cidade. E eles disseram que deveria ter muitas relíquias de civilizações antigas escondidas em Longai. E realmente o nosso proto começou a pensar que existisse uma criatura assim, antiga, ele poderia realmente ficar mais forte. Mas, quando eles encontrassem as relíquias da antiga civilização, eles se tornariam guerreiros muito fortes, já que a principal ideia deles é que quando a catástrofe acontecesse no mundo inteiro, eles seriam as pessoas que teriam mais poder para poder lidar com tudo e se tornariam muito fortes. Porém, eles começaram a se cobrar para não dizer nada daquilo de uma forma muito alta, já que alguém poderia estar ouvindo. O outro homem, porém, disse que aquele lugar tinha sido esquecido por Deus, e ele perguntou se realmente alguém poderia ouvir eles naquele lugar, já que não era um lugar bem conveniente, e se tivesse gente também, eles matariam de qualquer jeito. E o nosso prota já começou a tremer nas bases, dizendo que eles definitivamente não eram boas pessoas, e ainda por cima estavam andando por aí com armas no meio da cidade, mas quem ligava para isso? Porém, de repente, ele começou a receber uma mensagem e ele concordou com ela, dizendo que o time dragão já estava preparado para agir e que eles deveriam ir checar a área, já que o time dragão mandou muita gente dessa vez e eles valorizavam tanto aquele monstro. Porém, eles achavam que para eles era só um bando de crianças, eles se comparavam mais forte que o time dragão. Quando de repente o nosso prota acabou se aproximando um pouquinho mais e após isso o traje deles começou a apitar, avisando então que havia uma criatura mutante perto deles, e eles começaram a perceber que eles tinham sido descobertos quando de repente observaram o lago e uma onda começou a se mexer, e eles estavam bem atentos, porém não conseguiram enxergar nada, e o nosso prota tinha percebido que aquele relógio também era um detector de criaturas mutantes, que comparada ao equipamento grande do time dragão, isso ali era bem mais
conveniente. Porém, o outro começou a perguntar se realmente tinha uma criatura mutante ali. O outro disse que não sabia, mas a arma dele tinha detectado sinais de vida fortes e realmente tinha uma grande chance. Ele começou a ativar a sua arma, porém de repente saiu uma lâmina que estava emanando uma aura roxa. E ele já lançou um corte em direção à água, fazendo então com que o nosso prota, com aquela pressão, fosse lançado para fora de lá. E quando eles viram o tamanho do peixe, eles pensaram que realmente aquela criatura só poderia ser mutante. E o nosso prota começou a correr na hora, pensando que aqueles homens queriam matá-lo de qualquer jeito. Porém, eles começaram a correr muito felizes, dizendo que aquela criatura poderia ter o vírus GL e poderia fazer eles ficarem muito mais fortes. Eles perceberam então que o nosso protagonista era bem rápido e começaram a pensar que ele realmente sabia fugir, pensando até mesmo que ele poderia ter algum tipo de inteligência. Porém, diante daquela situação, eles estavam carregando uma caixa preta tão grande e ainda acompanhando o ritmo do nosso protagonista, o que fez ele ter a certeza de que não eram pessoas comuns. Então ele começou a usar o golpe poderoso de cauda para poder fugir em alta velocidade de todos eles, quando de repente ele conseguiu fazer uma onda e desaparecer no meio de tudo aquilo. E ele então, depois de uma certa distância, começou a perguntar o porquê dele estar tão nervoso, já que mesmo se encontrassem ele, não conseguiriam fazer nada, já que era só ele se teletransportar para voltar aonde ele estava. Então, enquanto isso, ele começou a devorar outros peixes, dizendo que provavelmente eles eram da mesma organização oficial da Shao Shui, mas não pareciam ser boas pessoas. Mas mesmo assim, isso não era coisa para o nosso prota se preocupar agora, já que ele estava ficando sem tempo e deveria comer o máximo de tilápias primeiro. E após isso, ele começou a ganhar pontos de evolução, mas a sua habilidade ainda não tinha upado. E além do tamanho daquele rio, ele realmente não acreditou que aquele rio nojento estava dando muito ponto para ele. E agora ele estava muito feliz, mas a sereia não estava muito não, já que aquele rio fedia muito. E independente disso, ele queria ver resultado e continuar comendo até upar de nível. Porém, agora ele tinha recebido 4 tarefas e era bem difícil dele conseguir resolver todas elas naquele lago. Mas após isso, ele conseguiu upar e a sua habilidade de teletransporte foi aumentada para a duração de 2 horas. E como esperado, agora ele poderia ficar ali mais tempo. E então, ele não teria mais pressa para comer aqueles peixes gostosos. Mas de repente, todos os peixes começaram a se afastar do nosso protagonista e ele se perguntou o que estava acontecendo, quando de repente ele começou a ver algo que era parecido com um robô ou algo mutante vindo em sua direção, mas era uma pessoa, simplesmente com uma roupa, e de repente a espada dele começou a emanar uma aura roxa e ele só pensou que poderia ser uma simples pessoa, aqueles que estavam caçando ele, mas aquele homem se aproximou tão rápido que quase acertou o rosto do nosso protagonista, fazendo com que ele desviasse por pouco. Porém, aquele cara começou a achar ridículo que um peixe conseguiria desviar dele tão facilmente assim. Em questão de segundos, aquele cara apareceu atrás do nosso prota e acertou ele em cheio com a lâmina, fazendo com que ele fosse parar bem no chão. Porém, o mais infeliz foi que aquele golpe fez com que as escamas do nosso protagonista se quebrassem bastante, deixando ele com um espaço de brecha. Mas ele não iria deixar isso tão fácil, já que agora ele estava ativando toda a sua força para ir em direção àquele cara, enquanto ele observava se perguntando do que estava acontecendo, já que aquele peixe deveria ter morrido com aquele ataque. E em questão de instante, meu parceiro, o nosso prota tinha liberado todo o poder de choque que ele tinha disponível para acertar em cheio aquele cara, quando de repente ele tentou desviar, mas não conseguiu, e o nosso protinha acertou em cheio, fazendo até com que a armadura dele quebrasse um pouco. Mas a partir disso, o nosso prota estava muito irritado, dizendo que aquela armadura era muito estranha e permitia que um humano tivesse habilidade de combate tão forte debaixo da água. Porém, o nosso prota continuava acertando ele, e ele continuava firme, como se nada tivesse acontecido. E ele então tentou atacar mais uma vez o nosso protagonista com a espada, mas o nosso protinha não iria deixar tão simples assim, eletrocutando ele. Então ele decidiu morder o cara de mais perto, porém os dentes do nosso prota não conseguiram perfurar a armadura desse cara. E, infelizmente, quanto mais ele mordia, mais forte a armadura parecia ser. Porém, aquele cara percebeu que o peixe queria comer ele mesmo, rapaz.
Então ele começou a dar lapada no peixe para soltar ele, porém o nosso prota não soltava de jeito nenhum. E ele perguntava até mesmo se esse peixe queria morrer, porém após isso ele acertou uns 3 golpes no nosso prota, lançando ele longe. E o nosso prota estava realmente muito irritado, dizendo que se não fosse aquela armadura ele ia virar comida da próxima vez. Então a partir disso o nosso prota decidiu usar o teleporte para voltar para casa, já que ele poderia morrer por causa do dano que ele tomou na sua couraça. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada!